Então, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui nos esforçando para poder produzir, gravar estudos para que vocês possam estudar, compreender e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Então, peço que os jovens da nossa igreja venham estar se esforçando, continuem estudando o livro de Gênesis e toda a Bíblia, mas especificamente o livro de Gênesis para a nossa competição. E para isso eu tenho 2 avisos para vocês, antes da gente seguir para o nosso estudo. Primeiro, prestem atenção nesse estudo de hoje, que eu tentei fazer semana passada, mas essa semana nós conseguimos. Nós vamos lançar alguns versículos para vocês anotarem e memorizarem esses versículos que vão ser cobrados na nossa competição bíblica. Então, prestem atenção em cada detalhe da pregação, que esses easter eggs vão estar escondidos no decorrer da pregação, tá ok? Então, galera, invadi aqui o vídeo para dar um rápido aviso. Como vocês viram aqui no vídeo, tá dando um leve ruidinho no microfone do Diego. Isso aconteceu porque, culpa minha, eu ajeitei mal a lapela do Diego e também a do Felipe. Então, no decorrer do vídeo, vai aparecer um pouquinho de ruído. Eu peço a paciência de vocês para aguentar esse ruído, porque também não é bom para mim que estou editando e estou escutando esse ruído, eu sei que é chato. E outra, os easter eggs que o Diego está falando, eu vou colocar na tela em lugares aleatórios por menos de 1 segundo. Então você presta atenção, um piscadinho vermelho na tela assim, flau, flau, vai ser as referências, beleza? Então, presta atenção, siga com o vídeo. Fiquem atentos. E o segundo, se Deus quiser, assim que terminar esse momento, nós tivermos a permissão e for prudente, for plausível para a igreja poder de novo se reunir, nós vamos estar, se Deus quiser, realizando a nossa competição bíblica no livro de Gênesis. O tema da nossa competição bíblica é Origens, então se preparem, amém? Vamos seguindo para o estudo que o Albuquerque preparou para vocês, que está top. Tchau, tchau, galera! Boa noite, jovens e adolescentes e toda a igreja, né? Nessa noite queremos dar continuidade na nossa programação, no nosso cronograma, né, dos jovens e adolescentes, de estudar o livro de Gênesis, né, falando um pouco sobre os heróis da fé, e vamos dar continuidade, né, nesse dia de hoje na nossa ministração. Queria fazer uma oração agora, pedindo a orientação, a bênção de Deus nesse momento, para que Ele possa nos usar, que Ele possa falar através de nós e que possamos ouvir a voz de Deus, né? Por mais que estamos passando por este momento, né, de isolamento social, mas nós somos a igreja, certo? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento, ó Pai, que o Senhor tem separado para cada um de nós, ó Pai, para ouvir, ó Pai, a Tua palavra, para ouvir os Teus ensinamentos, ó Pai, e nós como igreja estarmos, ó Pai, caminhando numa mesma direção, ó Pai, que é o Senhor, que possamos, ó Pai, fazer isso, ó Pai, todos os dias, não, ó Pai, apenas no templo, ó Pai, mas sim, ó Pai, como igreja, como espírito e em verdade, ó Pai, nos nossos lares, ó Pai, nas nossas casas. Abençoe, ó Pai, cada irmão que estiver, ó Pai, ouvendo, ó Pai, este vídeo, que o Senhor possa, ó Pai, estar falando ao coração de cada um deles, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade, né, nos nossos estudos, né, o Diego falou um pouco na semana passada sobre Abraão, né? Mais especificamente, ele falou sobre o chamado de Abraão, né? A trajetória ali do início de Abraão, quando Abraão foi chamado por Deus, quando Abraão saiu da sua casa, né? E partiu, né? Nessa terra, nessa peregrinação que o próprio Deus o chamou, né? Então, ele falou ali um pouco, né, do chamado, né, de Abraão, e falou um pouco dos erros cometidos, né, por Abraão, né, pelaquela primeira fase ali, né, de onde Deus estava moldando realmente a vida de Abraão, para ele realmente ser, né, o pai da fé, para ele poder chegar, né, a essa maturidade
de fé, né, para poder realmente ser chamado hoje de pai da fé. Então o Diego deu essa abertura, falou um pouco sobre isso, sobre essa caminhada, sobre essa trajetória, e hoje eu vou falar um pouco mais da segunda parte da vida de Abraão, né? Da parte em que ele já começa de fato a ser abençoado por Deus, né? A sua trajetória de vida mudada, né? Ali por certos acontecimentos, que nós vamos ler isso hoje, né? Então eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia, né? Em Gênesis, no capítulo 17, e vamos começar por esse capítulo, né? Falando um pouco, né, da vida de Abraão, né? Nós vamos ler aqui do capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, né? Vamos lá. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo. E serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas sim Abraão. Será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti, e te darei a ti a tua semente depois de ti, e a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e tua semente depois de ti nas suas gerações. Né? Então aqui, nessa parte, né, do capítulo 17, no início até o versículo 9, ele fala um pouco, né, dessa mudança, né, de propósito na vida de Abraão, né, onde Deus novamente confirma, né, esse chamado para a vida de Abraão. É quando ele tem essa mudança de nome, né, quando o próprio Deus, né, revela a Abraão, chega até Abraão e fala, né, para Abraão. Deus sempre tem um ponto de partida em nossa vida, onde começam as bênçãos em nossa caminhada cristã e, como consequência, abençoa as gerações através da nossa vida. Né? E foi exatamente isso que Deus, né, fez ali com Abraão. Abraão não só seria essa bênção, mas também ia abençoar toda a sua geração, né? E aí, esse ponto de partida, né, que eu comentei aqui, né, que Deus sempre tem esse ponto de partida. Abraão teve o seu chamado, né, primeira parte que o Diego já falou um pouco, o seu chamado lá na sua casa, e essa parte aqui do versículo 17 já é a segunda parte, é onde Deus muda um pouco a trajetória de Abraão, toda aquela trajetória daquele homem injusto, né? Muitas das vezes, daquele homem inseguro, daquele homem que não tinha tanta certeza em Deus. Dessa parte em diante é onde Deus realmente muda a sua trajetória, é onde ele se torna uma pessoa mais justa, né? Pelos seus erros que cometeu no passado, ele já se tornou um homem mais justo, um homem mais reto, né? Então Deus, assim como faz na vida de Abraão, também faz na nossa vida.
na nossa caminhada de fé, Deus sempre tem esse ponto de partida, né? Essa mudança de trajetória na nossa vida, né? E aí, então, a partir dessa parte do versículo do capítulo 17, Deus começa a transformar a vida de Abraão. E o primeiro sinal que ele deu foi exatamente esse, a mudança de nome, né? De Abrão para Abraão, que é pai de multidões, né? E, consequentemente, através de Abraão, Deus, então, abençoou toda uma geração, né? Podemos ver que aqui no capítulo 17, do versículo 1 ao 9, Deus muda a trajetória de Abraão. Um homem muitas vezes injusto, né? E Deus, faz um pacto com Abraão, né? E mudando assim o nome de Abraão. Mas temos que observar que as promessas de Deus estão relacionadas também a toda a descendência. Abraão também tinha que cumprir a parte que Deus confiou, né? A sua parte. Deus confiou a Abraão, né? Abençoar, ser essa bênção através das gerações, né? E essa bênção que Deus fala, Abraão tem responsabilidade, porque através dele é que Deus iria abençoar todas as gerações, né? E aqui, né, mais para frente, ainda no capítulo 17, né, podemos ver nos versículos 10 ao 14, que Deus marca a vida de Abraão, né? E é uma marca na própria carne, que é a circuncisão, né? E aqui nos versículos de 10 ao 14, Deus fala sobre isso, sobre essa marca, né? Além de Deus ter marcado, né, publicamente a vida de Abraão com a sua mudança de nome, Deus também marca a trajetória de Abraão com a circuncisão. Então, a marca de Deus, além de ela ter sido no nome, ela também foi na carne, né? Abraão teve essa marca e toda a sua geração teria que ter essa marca, né? Que foi a circuncisão. E Deus também falou para Abraão que por ele seriam benditas todas as famílias da terra. E a marca que Deus estabeleceu com Abraão se estendia também não somente à sua casa, mas aos nascidos na sua casa e os comprados com dinheiro, né? Então, para a gente ver o quanto foi importante a vida de Abraão, o quanto foi importante essa mudança de trajetória na vida de Abraão, né? Porque Abraão, ele teve a marca que foi mudado o seu nome, a marca na sua carne e a responsabilidade de Abraão com a geração, né? E Deus fala aqui nesses versículos, de 10 ao 14, né? Que todos receberiam essa marca. Os nascidos, os filhos, os nascidos dentro da sua casa e os comprados com dinheiro, né? Então, todos eles seriam abençoados através da vida de Abraão, por serem da geração de Abraão, por fazerem parte da vida de Abraão. E Abraão, então, tinha essa responsabilidade de levar essa bênção a todas essas gerações, certo? Então, a gente já pôde ver, né, um pouco da mudança de trajetória na vida de Abraão, que através dele todas as gerações foram mudadas, né? Foram abençoadas através da vida de Abraão. Então, continuando, né, aqui no capítulo 17, vamos ler os versículos 15 e 22, do 15 ao 22, que fala assim: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e eu hei de dar a ti
dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Certo? Então, o Senhor Deus, quando confirma a Abraão sua promessa, também traz graça a Sarai, sua mulher. Deus abençoa toda a casa, e o próprio Deus também estabeleceu um sinal e mudou o nome para Sara. Né? Então, através de Abraão, Deus abençoa toda a casa, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que quem foi alvo da bênção foi só Abraão, mas na realidade não, né? Toda a casa foi abençoada, né? E Sara também foi abençoada. Deus também fez a mesma mudança de nome que fez com Abraão, também Sara estava contemplada na promessa, né? Sairia de Sara reis, né? Sara ia gerar reis, é o que fala aqui na Bíblia, né? Então o Senhor Deus confirmou na vida de Abraão, mas também confirmou na vida de Sarai, sua mulher, a mudança de nome. Então, quando Deus abençoa a nossa casa, quando Deus me abençoa, Deus não abençoa somente a mim. Deus abençoa toda a minha casa. E Sara também foi alvo dessa promessa. E também Ismael, né, quando que no versículo ele fala: e quanto a Ismael, também tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Né? Então, através de Abraão, a sua mulher Sara foi contemplada, e também seu filho Ismael, né? Que ele teve, né, de forma errada, com uma escrava, né, chamada Agar, né, escrava de Sarai, em que Abraão se deitou com ela e gerou esse filho. Mas esse filho de Abraão também foi contemplado por Deus, né, nessa promessa, porque Abraão, por mais que ele tenha errado, toda a geração de Abraão foi abençoada. E Ismael, seu filho, também foi contemplado, né, nessa bênção. E Deus, quando abençoou Abraão, abençoou toda a sua casa. E podemos observar também a atitude de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão levantou e circuncidou todos como Deus havia ordenado. Né? No versículo 23, né, ele fala aqui, do versículo 23 ao 27, ele fala um pouco da circuncisão, né? Daquela marca que Deus fez com Abraão. Né? Deus chamou Abraão, Deus apareceu para Abraão, né? E falou para Abraão da marca na sua vida, a sua marca no nome, seu nome foi mudado, e também a sua marca na carne, que era a circuncisão. Né? Então, fala aqui no versículo 23, tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Né? Então, o que a gente pode observar, né, também aqui na vida de Abraão era a obediência. Né? Porque em todos os textos e partes que a gente lê aqui, que Deus fala com Abraão, Abraão obedece a Deus quase que imediatamente.
né? Então a gente tem que prestar atenção também na nossa atitude com Deus, né? Porque Abraão obedece incondicionalmente, né? E aí aqui o início do versículo fala: naquele mesmo dia Abraão levantou pela manhã e circuncidou todos da sua casa. Inclusive o próprio Abraão foi circuncidado nesse dia. Então a gente vê também a atitude de Abraão para com Deus. Abraão, além de ser esse homem regenerado, ele era um homem que obedecia a Deus, né? E então, naquele mesmo dia, Abraão fez isso, né? Então, nas outras passagens aqui, também fala, né, no que Abraão, ele era um homem obediente, né? Diego falou na pregação também sobre os sacrifícios, sobre os altares que Abraão construiu, né, a Deus, né, como prova de amor, como prova de gratidão. Então isso era uma prática na vida de Abraão. Abraão era obediente e Abraão era grato a Deus pelas bênçãos, por tudo que Deus fazia por ele. E isso é algo que nós também temos que ser, né? Obediente no que Deus nos fala, no que Deus nos exorta. Nós temos que ter essa mesma atitude de Abraão. Nós temos que obedecer incondicionalmente. Nós temos que obedecer sem retardar. Nós temos que obedecer, simplesmente assim. Então Abraão tem essa vida, né, de fé, porque ele obedecia a Deus, né? E aí, então, como nós vimos aqui, a obediência e a marca na carne, né, que foi feita nesse dia, no mesmo dia em que Deus falou, Abraão obedeceu e foi circuncidada toda a sua casa. E então, continuando aqui, depois desse encontro com Deus, desse momento que Deus encontra novamente Abraão e muda essa trajetória de Abraão, mudando assim o nome de Abraão, nome de Sara, restabelecendo a sua promessa, confirmando a sua promessa na vida de Abraão, fazendo essa marca na carne que é a circuncisão, né, de todos da sua casa, os nascidos e os comprados, né? Tudo isso que acontece ali naquele momento, naquela passagem ali de tempo na vida de Abraão, né? Que Deus confirma tudo aquilo e Abraão, de forma obediente, faz tudo o que Deus requer dele. Ele obedece, né? E aqui no versículo 18, né, nós vamos ver outras virtudes, né, de Abraão, de um homem obediente, de um homem realmente movido pela promessa que Deus fez a ele, né? E aqui nessa passagem, no capítulo 18, fala assim: Deus apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, levantou os olhos e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que te não passes de teu servo, né? Então essa passagem aqui, depois de tudo isso que Deus apareceu para ele, depois disso, então apareceu-lhes esses 3 anjos, né, à porta de Abraão, né? Abraão, um homem justo, reconhece um enviado do Senhor e oferece tudo o que está ao seu alcance para bem servir o próprio Deus. E mais uma vez, Deus confirma as promessas na vida de Abraão, né? Então é uma coisa também de admirar,
né? Abraão, um homem que está vivendo pela fé, vivendo pela promessa, ele, ao avistar, né, reconheceu, né, aquelas três pessoas, como anjos enviados por Deus, né? Como Abraão tinha tanta intimidade com Deus, e ele, por ser esse homem, nessa nova fase, esse homem justo, esse homem justificado, esse homem trabalhado por Deus, Abraão então consegue olhar para aqueles três homens e reconhecê-los como homens de Deus, como anjos enviados do Senhor, né? E a gente pode perceber a atitude de Abraão. Abraão sempre está pronto, Abraão sempre está disposto. Abraão, quando foi chamado, ele no mesmo dia se levantou, saiu da sua casa e partiu em peregrinação. No dia que Deus pediu a marca, a circuncisão, no mesmo dia Abraão se levantou, a atitude de Abraão. E aqui, quando Abraão levantou os olhos, da mesma forma, Abraão reconheceu e então correu até lá, foi até aqueles três anjos, né? E então, continuando aqui lendo o texto, Abraão então pede para eles passarem, pede para eles se hospedarem lá na casa de Abraão. Então Abraão traz comida, Abraão oferece tudo o que ele tem, o melhor que ele tem na casa dele, ele oferece, né, para os anjos, né, para esses homens enviados do Senhor, né? E mais uma vez Deus confirma essa promessa, né? Aqui no versículo 9 do capítulo 18, eles confirmam mais uma vez isso a Abraão, né? E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, né? Então, mais uma vez, Deus confirmando na vida de Abraão as promessas, né? E eles foram bem objetivos, né? Bem categóricos. Eles falaram que neste tempo, né? Neste tempo vindouro, né? Seria Sara agraciada com um filho, né? E mais uma vez eles confirmam isso na vida de Abraão, né? Por mais que fala no versículo 11, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo mesmo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, né? Por mais que Sara ouviu a voz de Deus através daqueles anjos, Sara ainda duvidou, né? Mas o anjo então lhe repreende. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Havia coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Então aqui o anjo repreende a Sara, né? Porque Sara duvidou, Sara teve dúvida, e na mesma hora então o anjo lhe repreende, né? E fala que ainda neste tempo determinado, né, tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho, né? Mais uma vez o Senhor, o próprio Deus, confirmando, né, a promessa na vida de Abraão. E continuando aqui ainda no versículo 23 e 24 do capítulo 18, Deus fala assim: chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás
também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela, né? Aqui nessa trajetória ele já fala um pouco, né, do sobrinho de Abraão, né? Que lá no início, né, da sua trajetória, Ló, né, seu sobrinho, e Abraão se separam, se dividem. Então Ló olha para as campinas, né, do Jordão e então parte para lá. E Ló se estabelece na cidade de Sodoma e Gomorra. Então esses anjos que Abraão acolheu, eles vieram com um propósito, né? E não foi somente de ir até Abraão, de confirmar sua promessa, mas sim de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque os pecados de Sodoma e Gomorra eram tantos que Deus iria destruir aquela cidade. Então Abraão aqui, né, ele começa a interceder, né, junto aos anjos, né, para poupar a vida de Ló, né? Então Abraão, um homem justo, intercede em favor de seu sobrinho, mas também em favor de toda aquela nação, né? Porque Abraão, a intenção de Abraão era que Deus poupasse a vida do seu sobrinho, né? Que era Ló, né? Só que nesse momento Abraão então intercede aos anjos pelaquela cidade. Mas só que Deus já tinha decidido destruir. E por mais que Abraão tentasse, Deus iria destruir. Mas Deus, pela vida de Abraão, em favor de Abraão, Deus então decidiu poupar a vida de Ló, né? No versículo 32 e 33 ele fala: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez te falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse Deus, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou a seu lugar, né? Então Abraão, se vocês leem aqui do versículo 23 até o 33 do capítulo 18, é essa intercessão de Abraão, né, pela cidade, pelas pessoas, e com a intenção de poupar-lhe a vida do seu sobrinho, né? Então é Abraão justo, esse homem transformado por Deus, interrogando, intercedendo em favor de Ló, né, e daquelas pessoas. E Abraão sabia que ali era uma cidade perdida, mas ele tinha fé e confiava que Ló, o seu sobrinho, Deus poderia lhe poupar a vida. Então Deus, né, como ele fala aqui no versículo 32 e 33, Deus disse, não a destruirei por amor a esses 10, né? Então Ló foi poupado, né? Ló, suas 2 filhas e sua mulher, né? Deus então deu a oportunidade, né, de saírem da terra, de saírem da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Só que Deus também, através dos anjos, deu uma ordem, né, que eles partissem e não olhassem para trás, né? E a mulher de Ló, então, naquele momento ali de fuga, quando Deus começou a destruir a cidade, ela olha para trás. Então, ela foi transformada numa estátua de sal, né? Mas Ló e suas 2 filhas conseguiram escapar, né, daquela cidade e então puderam continuar a sua vida. Mas Abraão, ainda que justo, ainda que Abraão passou por todo aquele processo, ele ainda era um homem, ele ainda era humano. E mais uma vez, né, Abraão cometeu uma falha e uma falta grave, né? No capítulo 20, né, de Abraão, os versículos 1 e 2, ele fala assim: e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre os Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara,
sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Né? Então, por mais que Abraão, aquele homem justo, aquele homem que andava pela fé, aquele homem que Deus confirmou a promessa, aquele homem justo, justificado, que aprendeu com seus erros, mais uma vez comete uma falha, mais uma vez comete um erro bem grave, né? E muito parecido com o outro do Egito, ele mais uma vez, né, se passa por irmão de Sara. Né? Então o rei Abimeleque tomou Sara, né, para ele, tomou Sara para si. Por mais que a gente veja Abraão, esse homem justo, mas a gente não pode esquecer que ele ainda é um homem, né? Tem falhas, tem pecados, né? E ele então, mais uma vez, cometeu esse pecado, cometeu esse erro, pecou contra Deus e contra a sua família, contra a sua mulher, né? Mas Deus mais uma vez lhe poupou, né, a vida. Então, na continuação do texto, Deus apareceu em sonho, né, para o rei Abimeleque, e mais uma vez Deus, né, intercedeu por Abraão. Deus então apareceu para o rei Abimeleque e falou para o rei Abimeleque que ele seria morto, né, por causa disso. E então o rei Abimeleque então interrogou a Deus, pediu misericórdia, né, que ele não era inocente, que o rei não tinha feito isso de propósito, né, porque o rei fora enganado, porque ele não sabia, né, e aí então Deus poupou-lhe a vida, e então o rei Abimeleque, mais uma vez, como aconteceu no Egito, foi devolvido Sara a Abraão, e em troca, né, de tudo isso, o rei deu alguns presentes para Abraão, né? Por mais que Abraão cometeu essa falta, esse delito, ele presenteou Abraão, mas também repreendeu Abraão, né? E perguntou para Abraão por que ele tinha feito aquilo, né, com toda a sua casa. Então, por mais que Abraão fez isso, mas Deus também presenteou Abimeleque, né? E aí aqui, através de Abraão também, o versículo 17 do capítulo 20 fala assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, né? Por mais que Abraão cometeu esse pecado, né, mais uma vez Deus repreendeu a Abraão, corrigiu, e por amor a Abraão e amor a Deus, né, não permitiu que o rei tivesse cometido tal pecado, né? E aí então Abraão orou a Deus e por Abraão Deus sarou a casa de Abimeleque, né? Então Deus deu graça a Abimeleque, a mulher de Abimeleque, as servas, toda aquela casa foi abençoada pela vida de Abimeleque, né? Então, no capítulo 21, do versículo 1 ao 5, fala do nascimento de Isaac, né? Deus cumpre a promessa feita a Abraão, o nascimento de Isaac, o filho da promessa, e a obediência de Abraão a Deus, né? Na circuncisão, no 8º dia de nascido. Então aqui a gente está chegando, né, no final um pouco aqui da trajetória de Abraão, que é o nascimento de Isaac, seu filho, né? Então o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E aqui então é como se tivesse chegado o dia, chegado a hora tão esperada por Abraão e sua mulher, né? Que era o filho da promessa, Isaac, né? E aqui então
é a confirmação, né, da promessa feita por Deus a Abraão, o nascimento de Isaque, o seu filho, né? E também mais uma prova de obediência. No 8º dia, Isaque foi circuncidado, como o Senhor tinha ordenado a Abraão, que todos os nascidos, os comprados, os de dentro de sua casa fossem circuncidados. E Abraão, então, obedecendo a Deus, e no 8º dia de nascido, Isaque, então, foi circuncidado. E aqui é o momento em que Deus abençoa Abraão e sua família, que Deus traz realmente a promessa, revela a toda a humanidade a promessa através do filho fora de tempo, né? Um filho nascido na velhice, um filho que de modo normal era impossível de acontecer. Um filho na velhice, Sara com 99 anos e Abraão com 100 anos, né, de idade, conceberam, né, o filho, que era Isaque. Então, algo que humanamente era impossível, realmente só acreditando que Deus pode fazer, que Deus é quem abençoa, Deus quem estava no propósito, né, de tudo isso. Então, o capítulo 21 fala da história, fala um pouco do nascimento, né, fala dos descendentes de Abraão, né, e fala no versículo 14, a partir do versículo 14, né, quando Abraão, né, despede a Agar, a serva de Sara, e o seu filho Ismael, né, por causa dos conflitos que estavam tendo dentro da casa, porque Sara agora também tinha um filho, então estavam entrando em conflito, e o versículo 14 fala um pouco disso, né? Então Sara despede, Abraão despede a Agar e a Ismael, seu filho, né? Mas Ismael também fazia parte da promessa, e Ismael também foi uma grande nação. Saíram 12 príncipes descendentes de Ismael. Deus abençoou Ismael por causa de Abraão, né? E mais uma vez Deus testa a fé, Deus testa aquele homem justo, aquele homem que foi separado, aquele homem que foi escolhido por ele. No capítulo 22, né, quando Deus pede que Abraão sacrificasse Isaque, né? Então esse assim é o finalizando um pouco da história de Abraão, né, quando Deus faz esse último teste, né, com Abraão, que é seu filho sacrificado, né? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera, né? Então, mais uma vez aqui, Deus testando, né, Abraão, Deus fazendo um teste, né? E Abraão, mais uma vez, né, sendo obediente a Deus, porque o versículo fala que quando Deus chamou, Abraão imediatamente respondeu. E mais uma vez a atitude de Abraão. Abraão naquela mesma manhã, amanhecendo o dia, a Bíblia relata que Abraão levantou, chamou Isaque, chamou os moços para acompanhar, e então no mesmo dia Abraão se levantou e foi obedecer a Deus, né? Foi sacrificar Isaque. Deus então testa Abraão
Deus pediu o que Abraão tinha de mais valioso em sua vida, né? Tudo que Abraão queria era um filho, né? E Deus pede o que Abraão tem de mais valioso, que é o seu filho. E ele não hesita. Na madrugada levanta e obedece à voz de Deus, e em nenhum momento vimos reclamação, mas a certeza em que Deus tem todo o poder no céu e na terra. E assim Abraão então confiou em Deus, porque ele sabia que Deus tinha dado a ele a promessa. Ele sabia que o filho gerado foi o próprio Deus quem deu para ele. Então ele acreditava que Deus ia cumprir a promessa, independente de ele ser sacrificado ou não, né? E a gente também vê a atitude de Isaac, né? Isaac já era um moço, Isaac não era mais uma criança. Em nenhum momento a Bíblia fala que Isaac reclamou, ou que Isaac não queria ir, ou que chorou, né? Apenas a Bíblia relata que Isaac, né, quando chegou no terceiro dia, que Abraão dispensou os moços e pegou a lenha, pegou o cutelo, Isaac então interroga seu pai e pergunta do seu pai: cadê, né, a ovelha para o sacrifício? Então Abraão, mais uma vez confiando em Deus, fala que Deus proverá, né? E Isaac então partiu, né, para o sacrifício. E ali, né, naquele momento ali, no auge do chamado de Abraão, né, Deus fala, né, e aí no versículo 11, que Isaac já está no altar, em cima do altar. O versículo 11 fala assim: mas um anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele então disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temeis a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho, né? Então Abraão, né, mostrando para toda a humanidade, o homem de fé, o homem que andava segundo a fé, o homem que andou pela promessa, né? Mais uma vez sendo testado por Deus e sendo agraciado e sendo abençoado por ter conseguido, por ter passado no teste, né? De fato, Isaac era o filho esperado por Abraão por toda a sua vida. Isaac era a afirmação de sua fé e a promessa de seu futuro, né? Então Abraão acreditava nisso, que Isaac era a afirmação da fé que ele tinha em Deus e também era a promessa de todo o seu futuro. Então, por acreditar, né, nesse Deus, por acreditar que Deus é essa pessoa, que Deus é esse ser, né, que cumpre as suas promessas, né? Abraão acreditava nisso sem nenhuma dúvida, e ele tinha certeza que Isaac era a sua promessa de futuro, e ele então em nenhum momento ficou em dúvida quanto à promessa que Deus tinha feito. E então Abraão assim pôde confirmar a sua fé em Deus e deixar, né, essa experiência, esse testemunho para nós hoje, como jovens, como adolescentes, né, futuros pais de família. Nós temos que seguir realmente o exemplo de Abraão e ser esse homem obediente, ser esse homem presente, ser esse homem ativo, ser essa pessoa que acredita
sem nenhuma dúvida nas promessas que Deus tem nos feito. E como Abraão, nós, por sermos essa pessoa, com essa trajetória mudada de vida, um dia saindo das trevas e indo para a maravilhosa luz, nós temos que ser essa bênção, como Abraão foi, na casa dele, para as futuras gerações e para toda a humanidade, né? Nós temos que ser esse marido que abençoa, temos que ser esse filho como Isaac foi, obediente, né? Temente a Deus e, como Abraão, abençoar toda a sua casa. Por causa de Abraão, todos os seus filhos, funcionários, todos foram abençoados. E assim que nós, como filhos de Deus, temos que fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este tempo, ó Pai, determinado que o Senhor nos deu. Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor encaminhou, ó Pai, tudo aqui. E o Senhor possa estar, ó Pai, levando essas palavras, ó Pai, às pessoas que o Senhor mesmo escolheu. Ó Pai, assim como Abraão, que possamos, ó Pai, sermos, ó Pai, esse homem, esse exemplo de fé, ó Pai, sermos bênção, ó Pai, onde quer que andarmos, ó Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, ó Pai, onde quer que estejamos, na nossa igreja, que possamos ser essa pessoa que abençoamos e levamos essa bênção para as outras pessoas, ó Pai. E nesta noite que o Senhor possa estar nos abençoando e que esta palavra possa estar frutificando, ó Pai, no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.